Olá, este é o último episódio da segunda temporada do programa TBT. E para esse encontro, nós resolvemos conversar um pouco com você sobre a descoberta pioneira de uma enzima íon-transportadora, a bomba de sódio e potássio ATPase. É impossível falar dessa proteína de transporte transmembrana sem relembrar a história do pesquisador que realizou essa descoberta, Jens Christian Skou. Ele foi um fisiologista dinamarquês nascido em Lenvig, filho do comerciante Magnus Martinus Skou e da sua esposa Anne Margaret Skou. Jens Skou estudou em Haslev até 1937 e entrou na Universidade de Copenhague em seguida. Durante os 3 primeiros anos na universidade, Skou estudou física, química, anatomia, bioquímica e fisiologia. Nos 4 anos seguintes, se dedicou à patologia, à clínica, à farmacologia e à saúde pública. Ao fim desses 7 anos, em 1944, ele se graduou em medicina e passou a trabalhar nos hospitais de Copenhague, incluindo o Hospital de Joachim, onde trabalhou como assistente de cirurgias de 1944 a 1947, e o Hospital de Ortopedia de Aarhus, onde ele trabalhou no mesmo período. De 1947 a 1954, após a guerra, Skou foi instrutor do Departamento de Fisiologia do Instituto Médico de Fisiologia da Universidade de Aarhus, onde escreveu e desenvolveu um plano para uma tese de doutorado em anestesia. Esse era o início dos estudos que levariam o nosso pesquisador ao Prêmio Nobel. Em 1948, Skou casou-se com Ellen Margaret Nielsen, uma enfermeira com quem teve 3 filhas. A primogênita nasceu em 1950, mas morreu 1 ano e meio depois. As 2 mais novas, Hannah e Karen, nasceram em 1952 e 1954, respectivamente. Ainda em 1954, Skou obteve o título de doutor pela Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e lá permaneceu como professor associado vinculado ao Departamento de Fisiologia até o ano de 1963. Em 1957, Skou descobriu a enzima sódio-potássio ATPase, também conhecida como bomba de sódio e potássio ou bomba de sódio. É uma proteína que funciona como uma bomba biológica para transportar íons contra o gradiente de concentração. Esse transporte de sódio e potássio através da membrana celular é utilizado pelas células animais em vários processos. Nos rins, a bomba de sódio e potássio ATPase é altamente expressa, com cerca de 50 milhões de cópias por célula no túbulo contorcido distal. Essa elevada expressão permite que o gradiente de sódio seja utilizado para viabilizar as principais funções renais, que incluem a filtração do sangue, a reabsorção de glicose e aminoácidos, a regulação da concentração de eletrólitos e a manutenção do pH. A regulação iônica e o potencial de membrana também são cruciais para a motilidade e a reação acrossômica nos espermatozoides, os quais expressam uma isoforma única de bomba de sódio e potássio ATPase, que é essencial para a fertilidade masculina.
Não menos importante, o cérebro também possui uma demanda massiva da atividade da sódio-potássio ATPase, pois os neurônios dependem da bomba para reverter o fluxo de sódio pós-sináptico e, assim, restabelecer os gradientes de sódio e potássio importantes para disparar os potenciais de ação. Por fim, é estimado que tarefas como a síntese de proteínas e outras moléculas utilizam apenas 1/4 da energia disponível para as atividades de um organismo, sendo os 3/4 restantes consumidos pelas sódio-potássio ATPases. A bomba de sódio-potássio ATPase faz parte do grupo das ATPases do tipo P. Esse grupo de moléculas comuns em eucariotos e bactérias é composto por transportadores de cátions que são fosforilados de forma reversível por ATP e um resíduo aspartato como parte do ciclo de transporte. Daí o nome ATPases do tipo P. Essa fosforilação força uma mudança conformacional que é fundamental para o movimento do cátion através da membrana biológica. A bomba de sódio-potássio ATPase, bem como as demais ATPases do tipo P, são proteínas integrais com múltiplas hélices transmembrana em um único polipeptídeo, podendo ser 8 a 10 hélices. O grupo das ATPases tipo P apresenta sequências de aminoácidos e topologia conservadas, em especial nas regiões próximas ao resíduo aspartato que sofre a fosforilação. A bomba de sódio-potássio ATPase, descoberta por Skoll em 1957, é um cotransportador que acopla fosforilação-defosforilação do resíduo aspartato, crítico ao movimento simultâneo, tanto de sódio quanto de potássio, contra seus gradientes eletroquímicos. Todos os animais expressam 4 isoformas da sódio-potássio ATPase, e esse cotransportador é responsável por manter baixa concentração de sódio e alta concentração de potássio na célula em relação ao fluido extracelular. Para cada molécula de ATP, que é convertida em ADP fosfato inorgânico, o transportador descola 2 íons potássio na direção da face interna da membrana plasmática e 3 íons sódio na direção da face externa. Nesse sentido, dizemos que o cotransportador possui uma função eletrogênica, ou seja, ele cria uma separação líquida de cargas através da membrana. Nos animais, essa atividade da sódio-potássio ATPase produz o potencial de membrana de menos 50 a menos 70 mV, negativo no lado interno da membrana em relação à face externa e característico da maioria das células. Esse padrão de cargas é essencial para a condução do potencial de ação nos neurônios. E o papel fundamental de sódio-potássio ATPase fica claro pelo alto investimento energético que um organismo faz para viabilizar o funcionamento desse transportador. Em humanos, por exemplo, aproximadamente 25% do total da energia gasta em repouso corresponde ao consumo pela sódio-potássio ATPase. A sódio-potássio ATPase possui estrutura semelhante à hidrogênio e potássio ATPase e à bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático e endoplasmático. Em termos gerais, a sódio-potássio ATPase é uma proteína transmembrana com 3 subunidades, sendo elas a subunidade alfa, a beta e a FXYD. A subunidade alfa é a maior delas e contém os domínios para a ligação de sódio, de potássio e de ATP. Essa subunidade é composta por 10 alfa-hélices transmembrana, denominadas de M1 a M10, e os domínios de ligação para os íons sódio e potássio estão localizados dentro das hélices transmembrana. Além disso, existem 3 domínios funcionais localizados na face citoplasmática da membrana: o domínio atuador, o domínio de ligação de nucleotídeo e o domínio de fosforilação. Apesar de existirem 4 isoformas da subunidade alfa, elas são altamente conservadas, de modo que mesmo as 2 isoformas mais divergentes compartilham 78% de homologia de sequência. A subunidade beta é uma proteína de membrana com uma hélice alfa transmembrana e um domínio extracelular glicosilado, e se liga às hélices M7 e M10 da subunidade alfa dentro da bicamada lipídica através de um grupo de resíduos aromáticos. Esses resíduos aromáticos também entram em contato com uma molécula de colesterol, cuja presença é necessária para que ocorra o transporte iônico.
A subunidade beta tem papéis importantes no direcionamento do polipeptídeo para a membrana e na estabilidade da molécula, além de ser importante também para a especificidade de ligação para os íons potássio. Por fim, a subunidade FXYD, conhecida como subunidade gama, é uma proteína reguladora acessória composta por uma hélice alfa transmembrana e um domínio extracelular que pode alterar a afinidade da sódio e potássio ATPase pelo ATP e modular também a afinidade pelos íons de sódio e potássio. A regulação da ação de bombeamento de íons por FXYD mostrou ser específica para tecidos e isoformas. Agora que já conhecemos a estrutura da sódio-potássio ATPase, vamos entender um pouco do seu mecanismo? A estrutura da bomba alterna entre os estados E1 e E2 de modo cíclico. No estado E1, os íons sódio se ligam ao seu local de alta afinidade no domínio da membrana, que é acessível a partir do citoplasma. A ligação do sódio faz com que o domínio de fosforilação, P, se mova para a conformação E1. Como resultado, o resíduo de aspartato crucial no domínio P pode ser fosforilado por ATP, na presença de íons magnésio, que é entregue ao local de fosforilação pelo domínio de ligação de nucleotídeo, N. Em seguida, o ADP se dissocia. O movimento do domínio P interrompe a ligação de alta afinidade do sódio, que é então liberado e escapa para o lado extracelular. O sítio de ligação de íons agora tem uma alta afinidade para o íon potássio, que se liga pelo lado extracelular. O magnésio e o fosfato inorgânico se dissociam e a enzima volta ao estado E1, no qual o íon potássio é liberado na célula e outro ciclo começa. Quando Ian Skou descobriu a sódio-potássio ATPase, ele ocupava o cargo de professor associado no Departamento de Fisiologia da Universidade de Aarhus, permanecendo de 1954 a 1963. Em sequência, foi professor titular do mesmo departamento até o ano de 1978 e do Departamento de Biofísica na mesma universidade de 1978 a 1988. Em 1986, Skou recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Copenhague e em 1988 ele deixou a atividade de ensino para se dedicar exclusivamente à pesquisa. Entre os muitos prêmios e honrarias que Ian Skou recebeu, destacamos o Nobel de Química de 1997, a Medalha de Ouro Anders Hertzius e a Medalha Prakash Datta. Ian Skou é membro da Real Sociedade Dinamarquesa de Ciências, da Academia Alemã Leopoldina dos Cientistas Naturais, da Organização Europeia de Biologia Molecular, membro estrangeiro associado da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, membro honorário da Sociedade de Bioquímica do Japão e da Sociedade Americana de Fisiologia. Apesar de oficialmente aposentado em 1988, Ian Skou manteve um escritório na universidade e continuou participando de pesquisas. Seu último artigo foi publicado em 2015. Ele defendeu o financiamento de pesquisas não direcionadas e os seus colegas da Universidade de Aarhus dizem que suas conquistas, tanto como pesquisador quanto como pessoa, sempre serão motivos de enorme orgulho. No dia 29 de maio de 2018, em Aarhus, aos 99 anos, Skou se despede da existência na Terra, permanecendo imortalizado nas contribuições que deixou para as áreas da medicina, bioquímica e biofísica.